início a essa terceira mesa do nosso ciclo de debate sobre desobediência civil. Agradeço muito a presença dos nossos palestrantes hoje, né? O Heraldo Souza dos Santos e o João Francisco de Siqueira Rodrigues. O Heraldo é doutorando em Paris 1, Sorbonne, e o João é doutorando aqui nosso, no programa de pós-graduação em filosofia. Quero também dizer que esse evento foi financiado pelo CNPq, faz parte das atividades que integram um projeto organizado em cooperação pelo programa de pós-graduação em filosofia e pelo programa de ciência política, e que também cumpre, às vezes, do lançamento de um dossiê, de um número especial da revista Dissonância, que foi organizada pelo Heraldo, pelo Ricardo e por mim, que saiu em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e que, em função, né, da pandemia, nós não pudemos fazer um lançamento presencial. E é muito bom que a gente consiga estar aqui hoje, debatendo essa questão e conhecendo um pouco mais sobre a pesquisa, né, dos nossos dois convidados. Então, sem mais, passo a palavra para vocês. Nós teremos as duas falas na sequência, posteriormente abriremos para as perguntas da plateia, tá bem? Então, João, por favor. Obrigado, Felipe, meu orientador. Obrigado também ao Ricardo, né, que tiveram a generosidade, inclusive, de me convidar para trabalhar com a organização desse evento, que enriquece bastante, né, a minha pesquisa, a pesquisa também do Edson e de outros interessados aqui no tema da desobediência civil. O Felipe terminou, né, a nossa última mesa falando de exemplaridade, né, questionando a questão da exemplaridade para o Heraldo, e a exemplaridade aqui fica por conta do Heraldo, né? Porque vocês vão ver a qualidade do trabalho dele, assim, já se tornou um exemplo para mim, né? O trabalho dele é excelente, ele está fazendo uma pesquisa muito aprofundada, muito sólida, né? E eu acho que tô aprendendo muito com ele nesses 2 dias do nosso evento aqui. Eu queria propor, assim, 2 reflexões, né, na minha apresentação. As duas, obviamente, têm relação com a minha pesquisa, mas, assim, não... como eu posso dizer? São, na verdade, inquietações que me surgiram mais recentemente, né? E uma delas, inclusive, tem a ver com alguns debates que eu tive com o meu orientador sobre como enquadrar, digamos assim, a ação gandhiana, o processo de libertação da Índia, né, em 1947, mas que se estendeu por cerca de 30 anos, né, na primeira metade do século XX, como tentar olhar isso sobre um ponto de vista do modelo habermasiano, de como Habermas pensa a desobediência civil, porque o Habermas pensa dentro do enquadramento do Estado constitucional, do Estado democrático de direito, né? Então, como é que tu vai pensar a desobediência civil levada a cabo por um militante, enfim, que na verdade está lidando com uma potência estrangeira, né? Que é né, obviamente na visão da Índia é uma potência estrangeira, é um império que não está propriamente obedecendo a uma ordem constitucional regular nos termos de um Estado liberal, como a gente vê, né? Na verdade, é um processo de colonização. Não é como o caso do Luther King em relação aos Estados Unidos da América, né? Que faz um apelo a uma Constituição para reivindicar a legitimidade das suas ações, né? O Gandhi está apelando ao quê? Né? Qual é o fundamento da ação dele, né? O que na verdade motiva ele, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é um fenômeno bem mais complexo de ser analisado. Outra coisa é o público ao qual ele se dirige, né? Qual a opinião pública a ser mobilizada, né? Não é exclusivamente a opinião pública nacional, né? Ele está lidando com justamente uma potência estrangeira, então ele está lidando com um palco mundial, né? O Gandhi está num palco mundial, digamos assim. E a segunda, então, assim, a minha primeira reflexão é essa, né? De que como o movimento de libertação da Índia pode ser analisado e eventualmente até legitimado pela ótica da teoria do discurso proposta pelo Habermas, né?
e como a desobediência civil, o segundo ponto, e a não violência podem ser pensados como uma alternativa a processos violentos, tendo em vista o avanço de uma agenda socialista, né? Lembrando que o Gandhi, né, e eu acho que e aí vai ser o ponto final da minha apresentação para jogar a bola aqui para o Heraldo, o Gandhi ele é, né, tido, enquadrado, enfim, até autodeclarado em alguns momentos como uma pessoa de afiliação socialista, né? O Nehru, que era discípulo dele, inclusive, era, né, um marxista, enfim. Então, esse caldo ele está por trás do movimento indiano. Bom, eu começo primeiro explicando rapidamente que na obra, né, Direito e Democracia entre Facticidade e Validade, né, o Habermas propõe o princípio de discurso como fundamentação para um ordenamento jurídico. De acordo com esse princípio, a validade das normas jurídicas depende do assentimento dos cidadãos que são tomados como participantes de discursos racionais, né. Então, o Habermas pensa o princípio do discurso e a teoria do discurso de uma maneira geral dentro de uma perspectiva da filosofia política, né, como a filosofia da linguagem, né? E mais explicitamente, né, a teoria do discurso e o princípio do discurso eu entendo que seja um núcleo fundamentador da não violência, tá? Por que isso, né? Eu vou expor aqui formularmente como o Habermas define o princípio do discurso e tentar apresentar isso para vocês. Por que isso é justamente o núcleo de uma ideia de não violência estaria no princípio do discurso. A definição formular do Habermas para o princípio do discurso são válidas as normas de ação, às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento na qualidade de participantes de discursos racionais. Ou seja, não é possível pensar coerção, né, quando a gente leva em consideração o princípio de discurso como um fundamento, né, da vida social, né? Eu não posso aceitar uma norma, uma imposição que eu mesmo não possa dar assentimento, né? Então, eu entendo o princípio de discurso como um fator de exclusão, né, de qualquer forma de violência política, né, baseada numa noção de racionalidade discursiva, em que as pessoas se reconhecem como agentes que vão se persuadir uns aos outros e sempre, né, com a exclusão da violência. Há uma crítica, né, recente em relação ao idealismo, né, dessa proposição do Habermas, né, e aí tem dois autores, White e o Farr, que defendem que a desobediência é uma forma de dissenso em Habermas, né? E o que responde justamente a essas críticas de que a teoria do discurso seria e o princípio do discurso seriam excessivamente idealistas, né? Então, para alguns críticos que poderiam dizer que, ok, está tudo certo, né, em tese isso funciona muito bem, mas qual é a possibilidade de dissenso nisso? Na verdade, se a gente tem uma situação política ou legal em que o meu último recurso, né, seria a desobediência civil, eu tenho aí uma possibilidade de dissenso, né, e evidentemente esse dissenso ele também é levado a cabo de maneira não violenta, tá? Pensando naquilo que pode ser transportado da teoria do discurso, do princípio do discurso, para os termos do exemplo gandiano, né, ou da exemplaridade, né, gandiana, né? Entendo que o princípio do discurso ele não seria aplicável somente em contextos constitucionais, isso é, no interior do Estado Democrático de Direito. Onde quer que a linguagem tenha liberdade de expressar sem coerção, digamos assim, aniquiladora, existe um ambiente de reconhecimento mútuo de agentes racionais. Tem essa questão de que muitas vezes o Gandhi foi interpelado, né? Perguntado, tá, mas esse teu método, essa tua estratégia, desobediência civil, tudo que tu, né, propõe em termos de, inclusive de não violência, isso funcionaria, por exemplo, contra um sistema fascista, né? E aí, em vários momentos, né, Heraldo, ele responde, inclusive com coisas assim, ou com ideias que fogem um pouco ao senso comum, né? Ele fala em ideias de sacrifício, e eu acho que uma das coisas interessantes é quando ele fala, por exemplo, do exemplo dos judeus, né? Que ele achava que deveria ser, inclusive seria possível pensar num enorme sacrifício de judeus
que chamaria a atenção do público internacional para a terrível afronta que aquilo significava e que aquilo de alguma forma mobilizaria a opinião pública e eventualmente até persuadiria os nazistas, enfim, os fascistas do crime que eles estavam cometendo. Eu entendo isso uma perspectiva assim profundamente religiosa, né, profundamente espiritualizada, né, e que justamente foge um pouco, né, ao nosso horizonte assim de pensar na nossa vida material como única, né? Parece que tu precisa ter um horizonte, uma outra vida para tu de fato acreditar nisso ou se permitir esse tipo de autoimolação, né? Mas isso é interessante, porque eu acho que o fato de ele dizer isso demonstra que o público, né, para o qual ele se dirige de maneira geral, a visão dele de maneira geral, é a visão do teatro internacional, assim, de uma esfera pública internacional, né? Acho que não é muito exagero falar em esfera pública internacional, até porque num trecho que depois eu vou citar do Habermas, ele, por exemplo, fala em guerra civil internacional, entre aspas, para falar da Guerra Fria, né? Então, acho que a gente falar assim em esfera pública internacional não me parece uma forçação assim muito das concepções habermasianas. O Gandhi, ele desfrutava de um ambiente no qual era possível apelar a alguns princípios, né, que durante os processos de descolonização foram consagrados pelo direito internacional, tais como o de independência internacional e autodeterminação dos povos. O Gandhi, a Índia consegue, depois de 30 anos, a independência em 1947. Já em 1945, na Carta da ONU, das Nações Unidas, já está consagrado, né, no artigo 55, se não me falha a memória, o princípio de autodeterminação dos povos. Então, tu tem um horizonte, digamos, legal, ou de princípios legais, né, para o qual, digamos, olhar moralmente, dizer, olha, para as nações do mundo inteiro, né? Olha, a gente tem direito a isso, a gente tem direito à autodeterminação, a gente tem direito à independência, a gente tem direito à autonomia, né? Ou à soberania como povo, né? E nesse sentido, eu entendo que o grupo que o Gandhi procurou mobilizar é sobretudo a população indiana, né? A autoridade contra a qual ele se voltou foi o Império Britânico, mas o público que ele procura sensibilizar de maneira geral é a comunidade internacional. Ele fez várias peregrinações, né? Ele foi, inclusive, no sul da Europa, passou pela França, mesmo dentro da Itália também, se não me engano. Ele foi também conversar diretamente com trabalhadores ingleses, né? Que seriam, digamos, alguns dos grandes atingidos pelos movimentos de boicote às mercadorias produzidas na Inglaterra, e inclusive ganhou a simpatia, né, dos trabalhadores ingleses. E aí, enfim, talvez haja até uma aproximação possível entre um movimento trabalhista e propriamente o Gandhi, né? E então eu acho assim que a gente tem aqui um horizonte para pensar, né? Como eu falei, aquilo que o Gandhi, a maneira de ação gandhiana, e a gente tem um horizonte para pensar isso dentro da teoria habermasiana, mas evidentemente solidificado ou pensado, ou fundamentado sobretudo na ideia do princípio do discurso e da existência de uma esfera pública que não é tão coerciva de tal maneira que ele possa se expressar, né? Ele não, digamos, como eu falei, no caso, se ele estivesse lidando com um interlocutor fascista, né, ele possivelmente não teria esse espaço, né? Então, dentro do contexto do Império Britânico, eu entendo que ele tinha essa margem e ele, inclusive, utiliza para as negociações que ele encabeça uma instituição criada pelo próprio Império Britânico, que é o Congresso Nacional Indiano, né? No fim do século XIX, o Império Britânico cria o Congresso Nacional Indiano, que é uma maneira de cooptar, digamos, uma espécie de partido político dos indianos, que era uma maneira do Império Britânico cooptar os intelectuais e a vanguarda intelectual, digamos, indiana, para, né, tentar amainar esforços de independência. E o Gandhi, muito astutamente, ao voltar da África do Sul, né, onde ele teve lá sucesso, assim, digamos, com as empreitadas dele, ele imediatamente se dirige ao Congresso Nacional Indiano como a instância pela qual ele vai levar a cabo o processo de independência, enfim, o movimento de independência da Índia. Então, ele se utiliza de uma própria estrutura criada pelo Império Britânico, né?
Essa questão da mobilização do público interno, digamos assim, do povo indiano, ela é feita justamente com apelo a questões religiosas, né, da tradição indiana. O Domênico Losurdo, nesse livro aqui, A Não Violência, a História Fora do Mito, em que ele trata do Gandhi e do movimento socialista internacional de uma maneira geral e sobre a questão da não violência, ele fala que o Gandhi criou uma tradição não violenta na Índia com base em valores do hinduísmo e do jainismo, né? Só que esses valores, eles não são, né, rigorosamente utilizados em relação ao Império Britânico, né? Ele não está persuadindo o Império Britânico por meio disso, ele está mobilizando, na verdade, os indianos por meio desses valores, né? Então ele traz, né, a questão da ahimsa, da não violência, como se fosse assim, uma tradição indiana, e a partir daí ele tenta configurar uma ideia, de acordo com o Losurdo, de que existe uma superioridade moral do dominado sobre o dominador. Existe uma superioridade moral do povo indiano em relação ao colonizador britânico, e que essa superioridade moral ela é afirmada justamente por meio da não violência, né? É importante lembrar que a gente teve, né, no século XIX, acho que é no início da segunda metade do século XIX, os anos 1800, se não me engano, a revolta dos cipaios, né, que foi duramente reprimida, né, pelo Império Britânico, e a partir daí praticamente todas as revoltas violentas, né, por parte dos indianos na tentativa de, né, se insubordinar ao Império Britânico, elas são assim, desaparecem, né? Não existe mais tentativa de revolta armada, enfim, ou violenta contra o Império Britânico. E o Gandhi, de acordo com o Losurdo, vai criando essa tradição de não violência, né, como uma forma de trazer corações e mentes indianos, né, para essa concepção de que nós temos justamente uma tradição superior, uma tradição milenar, religiosa, espiritual, que vai nos fazer superar esse modelo civilizatório que os ingleses, né, que os britânicos nos tentam nos socar. Mas sobretudo, né, em relação à Inglaterra, à Grã-Bretanha, sobretudo por meio de uma ação direta não violenta, não com relação a valores religiosos, né, mas é uma ação econômica, são ações econômicas que o Gandhi, em boa medida, empreende. Como eu já falei antes, né, a questão do boicote de produtos, né, britânicos, haviam grandes fogueiras, normalmente, que os indianos faziam, né, o Gandhi incentivava isso, em que as pessoas queimavam as roupas produzidas na Inglaterra, né, como justamente um ato público, né, e aí um elemento, né, da desobediência, né, é um ato público, né. Outro momento extremamente marcante que levou à prisão do Gandhi é a Marcha do Sal, né, em que ele caminha quilômetros até o mar para extrair sal, que era algo proibido, era um monopólio do próprio Império Britânico extrair sal na Índia, né. E outra questão marcante, né, da militância do Gandhi é o apelo à volta de uma vida comunal, né, que é a Índia das aldeias, né. E eu acho que depois tu vai falar um pouquinho sobre isso, né, Heraldo, pra gente. Então são cerca de 30 anos de ações de desgaste do poder colonial com múltiplas ações não violentas, né. Então não foi um movimento, a gente pensa assim às vezes, né, justamente, sei lá, na efetividade de revoluções violentas. Seguidamente, assim, processos revolucionários também duram décadas, eventualmente, né? E de guerra, enfim, de guerra civil. No caso aqui, também foi uma guerra de desgaste, mas de ações não violentas ao longo de 30 anos. Bom, se o Império Britânico exercesse, né, como eu falei, uma forma de coerção, vamos dizer, aniquiladora, seria difícil de prever o sucesso das ações do Gandhi, né, e do movimento indiano por libertação. Havia, portanto, um ambiente de diálogo entre as autoridades coloniais e os rebeldes indianos, e é muito interessante, imagino que seja até um fato único na história, né, que a transição do poder de britânicos para indianos se deu mesmo com a manutenção do último vice-rei das Índias como chefe de Estado, primeiro chefe de Estado da Índia, né, o Lord Mountbatten, que era um alto posto, né, da Marinha Britânica, inclusive foi comandante de ações no Teatro de Operações lá do Sudeste Asiático, né,
com rendição de japonês, etc. e tal, para ele. O Lord Mountbatten foi o último vice-rei da Índia e o primeiro chefe de Estado do governo indiano independente, né? O primeiro-ministro era o Nehru, esse discípulo do Gandhi, né? E o último vice-rei da Índia, que era um britânico, justamente um lord, um quadro da Marinha Britânica, é justamente o primeiro chefe de Estado da Índia independente, né? Um troço, assim, acho absolutamente incomum na história, assim. Diante disso, então, vou passar agora para a segunda parte da minha apresentação, que é uma reflexão sobre, digamos assim, avanços de uma agenda progressista, para não dizer socialista, né, nesse contexto, né, de utilização da não violência e da desobediência civil como métodos, né. Seria, então, a desobediência civil e a não violência um caminho, um avanço possível para as ideias ou para uma agenda socialista? Mais especificamente, o desenvolvimento político e social através disso, conserva potenciais emancipadores dentro de um Estado democrático de direito, né? E, nesse sentido, eu lembro, né, um texto do Axel Honneth, que é a ideia de socialismo, que a gente estudou há não muito tempo, numa cadeira de doutorado, teve a oportunidade de estudar com o Felipe e com o Ricardo, e que, ao referir ao Habermas como um dos responsáveis por reanimar, atualizando a ideia de socialismo, o Honneth, na ideia de socialismo, nesse livro, defende que, se queremos que o socialismo tenha algum futuro hoje, ele só pode ser retomado numa forma pós-marxista, né? O Gandhi era muito crítico dos marxistas, né? Acho que, em especial, por causa da própria ideia de industrialização e essas questões todas, né? Acho que o Gandhi está mais próximo de um anarquismo primitivista, assim, algo do gênero, né? E aí, nesse sentido, né, o Honneth entende que deve haver uma priorização da esfera política sobre a esfera econômica, né? Então, uma das coisas que eu justamente pretendo defender na minha tese, né, uma das ideias é isso, de como a desobediência civil e a não violência, elas têm esses potenciais emancipadores no que diz respeito a ampliar os espaços de participação política para além dos limites da democracia liberal, né, que a gente tem. Então, para além de uma democracia representativa, a gente pensar a participação política, que em última instância vai se dar com essa forma de ação política que é não disruptiva, né? Ao contrário de um processo revolucionário, né, que de fato tu cria uma cisão social. A desobediência civil é justamente isso, essa possibilidade de dissenso, de dizer não dentro de certas regras, né? E certas regras, que eu acho que também é uma coisa que não se fala muito, pelo menos talvez o Heraldo saiba mais do que eu não sei, não vejo muita reflexão sobre justamente, a gente fala da obediência ou do reconhecimento, digamos assim, do desobediente em relação a certos preceitos, a certos, né, a rule of law e tal, né? Mas a gente também precisa considerar o próprio respeito do Estado democrático ou do interlocutor, no caso do Império Britânico, com relação a certas regras, né? Ele também vai ter que respeitar certas regras. Do contrário, é impossível tu ter um mínimo de diálogo que possibilite uma ação não violenta, né? E aí, me encaminho já pro fim da minha apresentação. No prefácio ali de facticidade e validade, e eu acho que isso endossa um pouco o que eu estou tentando dizer, o Habermas diz o seguinte: após o colapso do socialismo de Estado e com o fim da Guerra Civil Mundial, tá aí a expressão, tornou-se manifesto o erro teórico do partido derrotado. Ele confundiu o projeto socialista com o projeto e a imposição forçada de uma forma de vida concreta. Contudo, se concebermos socialismo como súmula das condições necessárias para formas de vida emancipadas, sobre as quais os próprios participantes precisam primeiro se entender, reconhece que a auto-organização democrática de uma comunidade de direito também forma o núcleo formativo desse projeto. Então, em síntese, eu entendo aqui que o Habermas está falando o seguinte, né, que seria uma definição habermasiana de socialismo aqui. Eu acho que
Em outro momento, o Felipe pode me ilustrar mais ou mais amplamente o entendimento habermasiano de socialismo, mas a partir daqui, né, desse prefácio do Facticidade e Validade, a gente pode dizer que o socialismo é a emancipação por via de uma comunidade democrática, né? Nesse sentido, né, o limite, justamente, para não disrupção, para não revolução, né, e mais do direito, digamos, de resistir, né, estaria expresso na ideia de desobediência civil e na sua, digamos assim, contraparte necessária, que é a não violência, né, que encontra, como eu procurei demonstrar aqui, fundamento dentro do Habermas no princípio do discurso. Passo a palavra para ti, então, Heraldo. Não, antes de mais nada, eu queria só agradecer pela sua apresentação. Eu achei... Depois a gente pode conversar com mais detalhes, mas eu só queria dizer que uma das coisas que eu achei mais interessante, que talvez vocês tenham percebido nos últimos dias, né, com talvez enfim, o apreço que eu tenho por fontes escritas, é como realmente há um esforço, principalmente no caso do Gandhi, mas também do movimento dos direitos civis em uma medida menor, de criar uma esfera pública justamente através da criação de jornais. Então, desde a época do Gandhi na África do Sul, o principal esforço dele é justamente fundar um jornal, que o primeiro é a Índia Jovem, que eu vou citar hoje, depois tem a Opinião Indiana, né, que ele funda mais tarde, que, de alguma forma, o esforço é criar justamente uma esfera pública num país que ainda não tenha, e como isso faz o Gandhi hesitar em determinados momentos sobre a melhor maneira de traduzir determinados textos do inglês para Gujarati, a língua materna dele, de Gujarati para inglês, principalmente com as pretensões que ele tinha de que essa esfera pública fosse uma esfera pública imperial, de que pessoas fora da Índia conseguissem ler os textos dele, né? Eu acho isso bastante interessante, a gente podia conversar sobre isso mais tarde. Eu só vou... Deixa eu começar a minha apresentação, que é sobre um tema ligeiramente diferente, mas ainda sobre o Gandhi. Deixa eu só ver... Foi. E que é sobre essa noção que talvez a maior parte de vocês ainda não tenham ouvido falar, que é a noção de desobediência civil completa. E como isso começou, de novo uma nota mais autobiográfica, em 2017, 2018, o Alexander Livingston, que talvez vocês tenham já ouvido falar, que é um teórico e historiador das ideias canadense que dá aula em Cornell, ele publicou que, na verdade, até hoje, curiosamente, pelo menos na última década, é o único artigo que tenta discutir a noção gandhiana de desobediência civil, né? Existem vários artigos sobre o Thoreau, existem vários artigos sobre o King, mas é muito difícil de ver nesse debate que a gente anda tendo, principalmente, né, de reivindicação de definições ou de concepções mais radicais de desobediência civil, de ver pessoas voltando ao Gandhi. É como se o Gandhi realmente não tivesse nada a nos dizer, e o Livingston foi o primeiro a fazer isso em 2017, o artigo saiu em 2018 na Political Theory, e na época eu entrei em contato com ele e foi bastante interessante para mim ver a maneira como ele retornava, contrariamente à maior parte dos autores, por exemplo, contrariamente a William Scheuermann, ele retornava aos manuscritos do Gandhi. Não sei se vocês sabem, mas o Gandhi era contra a ideia de direito autoral. Então, todas as obras dele estão disponíveis gratuitamente pela internet, são 98 tomos de mais ou menos 450 páginas. E eu comecei a fazer o trabalho durante um verão, acho que foi em 2017 para 2018, eu comecei a fazer o trabalho de ver todos os textos que o Gandhi dedicou à desobediência civil nesse período, né, nesses 98 tomos, e por acaso eu me interessei por essa noção que aparecia nos textos de juventude do Gandhi. Então, voltando novamente para o que eu disse agora há pouco, a primeira coisa que eu notei é que, isso é bastante interessante pelo menos para mim, que o primeiro esforço do Gandhi em definir desobediência civil é um texto bastante especial, porque não é um texto teórico, são notas para os voluntários que iam tentar recrutar pessoas para fazer parte do movimento. E aí existia toda uma série de critérios, né, para você aceitar a assinatura de alguém para participar do movimento, por exemplo, aceitar não violência, etc. E ele dá exemplos, por exemplo, do que é desobediência civil, que não é desobediência civil, como tratar, por exemplo, as forças armadas durante o protesto, e que se a pessoa se sentisse incapaz de justamente respeitar todos esses critérios, ela deveria ajudar o movimento de outra forma.
e que, curiosamente, o exemplo de desobediência civil que ele dá nesse caso não é a confrontação na rua, mas é a publicação e difusão de textos considerados ilegais para o Império Britânico, né? E aí, em seguida, ele começa a se interessar por essa noção de desobediência civil. Eu tento mostrar na minha tese que não é no tempo dele na África do Sul, como a gente geralmente diz, que ele começou a se interessar. É nessa época que ele ainda está trabalhando sobre desobediência como resistência passiva, que o próprio Livingstone mostra que para ele se torna um conceito problemático, porque passividade pressupõe fraqueza, e ele quer dizer, como você sugeriu, que, na verdade, a força da não-violência vem do fato de que é necessário ser mais corajoso, justamente, do que aqueles que recorrem à violência para ser um desobediente civil. E é um momento em que ele começa a se interessar por essa noção de desobediência civil completa que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Quando eu comecei a estudar isso foi justamente 2018, 2019, e aí foi um momento que muitos colegas diziam: isso vai ser com certeza uma parte só mais historiográfica da sua tese, porque afinal de contas nenhum teórico depois do Gandhi se interessou por essa noção. O próprio Gandhi parece ter abandonado depois da década de 30 essa noção. Só que começou a acontecer uma série de eventos, e outros eu fui descobrindo com o tempo, que mostraram que não era o caso. Então, em 2013, eu descobri, durante a Primavera Árabe, ativistas no Egito exigiram a renúncia do presidente Mohamed Morsi e usaram essa categoria de desobediência civil completa nos documentos, nos textos deles. Em 2019 e em 2021, novamente, em protestos no Sudão, primeiro por causa do massacre de Khartoum. Basicamente, foi um protesto majoritariamente pacífico, um grande campo pacífico na frente do prédio do governo, que foi atacado pela polícia, pelo regime militar, e, ano passado, pelo segundo golpe de Estado lá do Sudão, nessa última década. Ativistas, principalmente a Organização dos Trabalhadores Sudaneses, dos profissionais sudaneses, lançou um manifesto pedindo uma desobediência civil completa contra os militares. Em 2020, um dos líderes do movimento dos coletes amarelos na França, Jérôme Rodrigues, que é português e francês e que perdeu um olho na confrontação com a polícia, usou também o conceito numa tentativa de organizar um protesto na Champs-Élysées contra as políticas públicas de combate à Covid, tanto que na época o atual e na época também ministro do Interior, Gérald Darmanin, processou o Rodrigues por causa desse discurso, como secessão, e o Darmanin perdeu esse processo, por acaso. E em 2020, principalmente em São Paulo, apoiadores do Bolsonaro começaram a recorrer a uma semântica muito semelhante, às vezes sem o civil, só como desobediência completa ou desobediência total, a essa ideia, que aparentemente é uma ideia gandiana, também na luta contra o governo Dória, governador de São Paulo, e as políticas públicas que o Dória tentou implementar durante esse período. Então, qual é, na verdade, a história desse conceito? Eu vou tentar agora recorrer justamente a esses textos do Gandhi, de juventude. A juventude do Gandhi começa com 45 anos de idade, né? Por isso que eu fico tranquilo que eu posso falar as merdas que eu estou falando entre tempo. Mas, nesses textos, o Gandhi começa a cogitar a possibilidade de que a desobediência civil não seria necessariamente, como a gente está acostumado a pensar, como o Hélio falou hoje mais cedo, simplesmente uma forma de desobedecer a determinadas leis bem precisas do Estado, leis injustas, por exemplo, mas ele insiste numa carta para um amigo dele, o Sastre, que a desobediência civil poderia, e é pela primeira vez que ele sugere isso, poderia ser global ao ponto de desobedecer a todas as leis do país. E eu cito Gandhi aqui: se conseguirmos fazer valer nossa palavra de que o governo verá uma agitação tal que nunca testemunhou antes, teremos provado, nossa capacidade de resistência. Quando as petições e resoluções de assembleias gigantescas falham, há apenas 2 cursos abertos. O curso ordinário é uma rebelião armada e o segundo é a desobediência civil a todas as leis do país ou a uma seleção delas. Ele não esclarece o que significa, nesse caso, desobedecer a todas as leis do país. Mas é em 21, 2 anos, depois disso, 2 anos e meio quase, que ele tenta dar sentido a essa noção num texto que ele dedica só à desobediência civil. E eu cito: eu posso ver claramente chegando para mim um tempo em que deverei recusar obediência a toda e qualquer lei promulgada pelo Estado, mesmo se houver a certeza de um derramamento de sangue. A desobediência civil completa um estado de rebelião pacífica, uma recusa em obedecer toda a lei promulgada pelo Estado, é certamente mais perigosa do que uma rebelião armada.
E nessa época, são os primeiros grandes movimentos de massa organizados pelo Gandhi na Índia, ele tenta justamente em vários textos, né, mostrar que a cada vez que o Estado diz para a gente que nós devemos ir para a esquerda, nós devemos ir para a direita. Uma anedota que aparece também em alguns relatos de discípulos dele que seguiram ele, né? E, basicamente, de um ponto de vista mais geral, isso faz parte da doutrina gandhiana da não-violência. Eu já fiz referência a esse argumento nos últimos dias, mas principalmente a partir da década de 30, o Gandhi começa a insistir cada vez mais no fato de ser impossível para nós vivermos de maneira não violenta no Estado moderno, porque, como ele diz aqui, o Estado representa a violência de forma concentrada e organizada. Então, ele continua seguindo uma gramática, uma semântica que é muito similar à do Thoreau no texto dele, fundador, talvez, da desobediência civil. O indivíduo tem uma alma, mas o Estado é uma máquina sem alma e não poderá nunca se livrar da violência a qual deve sua própria existência. Então, o argumento fundamental aqui é que é justamente impossível viver de uma maneira não violenta se, afinal de contas, nós não abolirmos o Estado porque ele depende da violência para existir. Uma das pessoas que está fazendo um trabalho fantástico há já uma década, que está para publicar um livro também, provavelmente vai ser revolucionário, a Karuna Mantena, ela tenta mostrar como tudo isso se articula na filosofia gandhiana em dois textos dela. Um que é mais conhecido, que é um texto que ela tenta mostrar que o Gandhi é um realista, não um idealista, que ela publicou na American Political Science Review em 2012, e no mesmo ano ela publica um outro artigo sobre a crítica gandhiana do Estado, na Modern Intellectual History, em que ela tenta mostrar justamente que, nas palavras dela, o que o Gandhi está buscando é uma democracia camponesa descentralizada, como eu já disse para vocês nas últimas apresentações, e que, no fundo, o grande desafio para o Gandhi é conceber como é possível dar forma, né, à Índia pós-colonial sem passar pela forma do Estado moderno. Então, só para mostrar como isso se manifesta nos textos do Gandhi, eu não tenho tempo para mostrar isso de maneira exaustiva, mas há um processo pelo qual o Gandhi começa a ficar cada vez mais reticente em relação ao Thoreau, porque ele percebe que o Thoreau não era, segundo ele, um defensor pleno da ideia de não violência. É provavelmente o caso que ele descobriu os textos do Thoreau em que ele justificava, por exemplo, rebeliões armadas para liberar os escravos. O Gandhi começa a se afastar do Thoreau. No final da vida, o Gandhi recusa se tornar membro da associação Thoreau nos Estados Unidos. Tudo isso num processo que ele tenta se distanciar cada vez mais do trabalho do Thoreau e de dizer que, afinal de contas, ele nunca se inspirou do Thoreau e que, quando ele começou a ler o Thoreau, que a gente sabe que provavelmente não é verdade, ele já estava há muito tempo pensando sobre a desobediência civil na África do Sul. Mas nesse texto, ele, pela primeira vez, depois de muito tempo, ele recupera o Thoreau, não como teórico da desobediência civil, mas como teórico de um certo tipo de anarquismo que ele chama aqui de anarquia esclarecida. E eu cito o Gandhi: se a vida nacional se torna tão perfeita de forma que se torna autorregulada, nenhuma forma de representação, nesse caso representação política, é necessária. Há então um estado de anarquia esclarecida. Em tal estado, cada um é seu próprio governante. Ele se governa de tal maneira que ele nunca é um problema para o seu vizinho. No estado ideal, portanto, não há nenhum poder político, faltou o acento, desculpa, porque não há nenhum estado. Mas esse ideal não é nunca realizado completamente na vida real. Daí a frase famosa de Thoreau, de que o melhor governo é o governo que governa o mínimo possível. Então ele pega o Thoreau de novo e aqui ele faz esse jogo entre Estado em minúscula, né, que é um Estado de anarquia esclarecida, o Estado em maiúscula, também no texto em inglês, que seria o Estado moderno, que precisa ser abolido para nós conseguirmos, afinal de contas, pensar uma Índia pós-colonial. Então a ideia de desobediência civil completa, e como eu disse para vocês anteriormente também, esse é o grande ponto de partida da minha tese, é a primeira concepção de desobediência civil que a gente encontra na história do pensamento político. Então, se nós queremos retornar ao Gandhi, como muitos autores talvez façam na década de 50 e 60, seria pelo menos necessário mostrar qual leitura do Gandhi nós estamos fazendo. Então, só para dar um pulo na história da recepção, nós já falamos um pouco do Gandhi, do King, a gente pode voltar a isso, porque eu imagino que nem todo mundo estava aqui, mas há um momento em que pela primeira vez se dá conta de que, se teóricos liberais como Rawls, Dworkin e Walzer querem definir ou conceitualizar ou teorizar a desobediência civil, o Gandhi vira um problema. E por quê? Porque na maior parte dos casos, para esses teóricos, a desobediência civil
é uma forma de ação não revolucionária que nunca coloca em jogo, para usar as palavras do Michael Walzer, a legitimidade dos sistemas político e jurídico da sociedade em que o ativista está agindo. Então, só para pegar um texto que eu acho muito divertido, porque é um texto em que o primeiro teórico liberal que eu já identifiquei mostra esse problema, que é um texto do Brian Smart, sobre como definir a desobediência civil, em que ele lê a teoria da justiça no ano de publicação da teoria da justiça e já publica um artigo para mostrar que talvez a definição do Rawls de desobediência civil seja problemática de um ponto de vista teórico. Então, uma das análises do Smart é a seguinte: a dificuldade em relação à desobediência com objetivos similares à desobediência de Gandhi, a queda de um regime e a substituição de sua Constituição, é que se trata de revolução e não de desobediência civil. Uma resposta a isso poderia ser abandonar a ideia de que Gandhi e seus seguidores praticaram desobediência civil, já que seus objetivos eram revolucionários. Mas que Gandhi praticou desobediência civil é uma dessas peças de informação que não deveríamos ignorar, a não ser em última instância. E é justamente o que todos os autores liberais vão fazer, e eu diria até hoje. Excluir o Gandhi como exemplo, porque o Gandhi causa um problema suplementar, que é explicar como a desobediência seria justificada não só em regimes democráticos, mas também em regimes não democráticos. Mas, tirando essa parte mais histórica, agora eu gostaria de discutir com vocês o caráter talvez mais normativo e as dificuldades que essa noção de desobedecer a todas as leis promulgadas pelo Estado parece representar. E eu, a princípio, se vocês identificarem mais problemas, vocês me ajudem. Eu identifiquei 2 problemas, mais filosóficos em relação a essa teoria. E o primeiro é que essa teoria parece ser uma teoria contraditória, principalmente em relação ao resto da teoria gandiana e à doutrina da não-violência gandiana. Então, a primeira questão é até que ponto a desobediência civil completa, como caracterizada pelo Gandhi, é compatível com a doutrina gandiana da não-violência. Então, por exemplo, a gente poderia se perguntar se os desobedientes deveriam também violar leis que proíbem o assassinato, em um cenário extremo. Então, basicamente, a ideia é que, para uma sociedade ser pacífica e não violenta, certas leis devem ser obedecidas em qualquer contexto e, portanto, a ideia de desobediência civil completa é contraditória no interior da teoria do Gandhi. Uma segunda objeção possível ao Gandhi é que a teoria dele é implausível, afinal de contas, porque é impossível obedecer sempre... é impossível desobedecer a todas as leis do Estado. Nós estamos sempre, seja fazendo tudo que a gente consegue fazer de resistência ou nada, dormindo, nós estamos sempre obedecendo a pelo menos algumas leis do Estado. Então, desse ponto de vista, a teoria do Gandhi seria implausível. O que eu tento mostrar, e talvez isso seja mais filosofia do direito do que filosofia política, é que, no fundo, o Gandhi está tentando propor uma nova teoria da obrigação política, e o que eu gostaria de fazer, talvez, nos próximos anos, é entender exatamente o que ele está tentando fazer aqui. De forma geral, filósofos, não vou dizer todos os filósofos, mas muitos filósofos, principalmente filósofos influenciados pelo Rawls, tendem a assumir que mesmo leis injustas merecem nossa lealdade. Se uma sociedade bem ordenada, por exemplo, possui leis injustas e nós começamos a desobedecê-las em massa, situações como anarquia, instabilidade, desordem social, como vocês preferirem, se sucederiam. E o que o Gandhi parece propor é uma coisa diferente. Ele parece propor que, ao contrário, ou diferentemente, simplesmente, leis promulgadas pelo Estado, mesmo justas, não merecem nossa lealdade. Algumas delas, entretanto, devem sempre ser obedecidas. Não porque elas são leis que têm um caráter vinculativo de um ponto de vista jurídico, ou seja, porque elas são leis simplesmente, mas ou porque elas têm um valor moral intrínseco, ou porque elas são importantes em determinado contexto. E isso resultaria no que vocês viram anteriormente, que seria esse estado de anarquia iluminada ou esclarecida no trabalho do Gandhi. O que isso significa? E essa é a minha hipótese de interpretação, é que existem leis para o Gandhi que elas merecem ser obedecidas não porque são leis, mas porque elas têm um valor moral intrínseco, ou porque elas são leis divinas. Uma delas seria, por exemplo, a lei que diz não matarás, que é um exemplo que ele dá também. Outras leis que não necessariamente são nem religiosas, nem têm um valor moral intrínseco, devem ser obedecidas não porque elas são leis, mas porque elas são importantes em determinado contexto. Então, existem determinadas situações em que o Gandhi diz para o movimento: nós precisamos obedecer essas leis porque, de um ponto de vista estratégico, é o melhor que nós podemos fazer aqui e agora. Por exemplo, para evitar que mais pessoas sejam assassinadas pelo exército britânico.
Então, no fundo, o que existe aqui na noção de desobediência civil completa é um esforço de esvaziar completamente as leis do seu sentido jurídico e de dar novamente ao indivíduo o direito de escolher, após reflexão moral ou reflexão tática, quais são as leis que ele deve ou pode desobedecer. Mais alguns desafios também, e talvez para esclarecer o que significa de um ponto de vista individual, tanto para o Gandhi, depois a gente vai discutir, após o Gandhi, esse tipo de prática. O principal problema de você ser um desobediente civil completo é que você precisa, a todo momento, estar disposto a avaliar quais leis devem ser explicitamente obedecidas ou desobedecidas, principalmente quando se trata de contextos de crise moral e política aguda. Mais uma vez, como eu terminei de dizer, a questão se trata de dar novamente ao indivíduo a decisão, ou espaço de decisão para que ele decida quais leis devem ser obedecidas ou não, principalmente em contextos de crise em que a normatividade social parece estar suspensa. Isso significa que eles devem, esses desobedientes, estar perpetualmente preparados para examinar e potencialmente rejeitar não apenas essa ideia de obediência cega à lei, mas, de maneira reversa, também a desobediência irrefletida. Então, a desobediência civil completa pressupõe, nesse sentido, um julgamento sempre contextual, sempre contínuo, sem fim, sobre leis, regras e valores sociais. Por mais que, às vezes, principalmente em movimentos como o do Gandhi, hoje em movimentos como o do Sudão, a desobediência civil completa seja uma forma de ação coletiva, ela pressupõe, nesse sentido, como vocês já devem ter percebido, uma ação que é fundamentalmente individualista e voluntarista. Tudo depende da reflexão moral individual de determinado ativista ou ator político. E daí, principalmente na filosofia do Gandhi, aqui eu pego o trabalho de Pierre Hadot, que, como talvez vocês saibam, foi uma grande influência para o Foucault, de como exercícios espirituais, religiosos ou não, são fundamentais nessa tradição gandiana. Nos momentos que nós não sabemos quais leis nós deveríamos respeitar ou não respeitar, o que nós devemos fazer é parar e usar alguns desses exercícios espirituais, como meditação, jejum e oração, para decidir como a gente deve se comportar em relação a determinadas leis. Então, o que é a desobediência civil completa nesse sentido? Eu tento definir ela como um tipo de engajamento político que é aberto, extensível e dinâmico. E justamente por isso a gente poderia dizer de alguma forma que não existe desobediência civil completa, porque afinal de contas, como vocês devem ter percebido, ela é sempre incompleta. Pois não se trata nunca de desobedecer a todas as leis do país, como o Gandhi escreveu para o Sastre, mas apenas algumas leis, um subconjunto dessas leis, o mais abrangente possível, depois de você deliberar moralmente e taticamente. Desse ponto de vista, a desobediência civil é incompleta porque ela exige, no fundo, obediência. Ela exige que você determine quais leis precisam ser obedecidas, como eu disse antes, em contextos de crise, apesar dessa regra geral que diz que você tem que desobedecer a todas as leis promulgadas pelo Estado. Mas, mais fundamentalmente, eu diria, a desobediência civil completa é, no fundo, completa. Porque mesmo quando você decide individualmente que você vai obedecer à lei, você já suspendeu sistematicamente a legitimidade da lei. Como eu disse para vocês, você obedece à lei não porque se trata da lei, não por causa do direito, não por causa da suspensão, não por causa não porque a lei é vinculativa de um ponto de vista jurídico, mas porque ela ou é importante ou moralmente para você ou taticamente para você obedecer à lei em questão. E eu interpreto essa leitura do Gandhi como uma certa subversão radical de um dito que vocês provavelmente já ouviram falar em cursos de graduação, sobram umas aspas aqui, 1000 desculpas, que é um dito famoso do Rousseau no Contrato Social, em que ele está falando da liberdade, ele define a liberdade e a obediência partindo dessa frase: o impulso do mero apetite à escravidão e a obediência à lei que se prescreveu a si mesma a liberdade. Basicamente, essa é exatamente a noção que o Gandhi está tentando dar, a qual o Gandhi está tentando dar forma nesses textos de juventude, textos em que ele tenta mostrar que só no momento em que eu, como indivíduo, tento dar sentido justamente à minha obediência e que eu faço a obediência depois de reflexão moral e tática, que eu estou exercendo a minha liberdade. Nunca simplesmente porque o Estado me disse que eu deveria obedecer ou desobedecer essa lei ou essa lei. O que, curiosamente, eu acho, principalmente em textos muito
próximos ou do contexto de resistência na França e na Alemanha ou posteriores, né, é justamente um dos argumentos mais frequentes em reflexões sobre a resistência. Então, acho que mesmo que isso pareça talvez um pouco bizarro como teoria, é uma espécie de lógica que, não de maneira completamente semelhante à do Gandhi, é uma lógica que está presente no discurso nacional de países como a França e a Alemanha. A ideia de que o bom cidadão nunca obedece ou desobedece leis simplesmente porque elas são leis, mas que ele se dá o trabalho moral e político de pensar a cada momento se a lei em questão merece ser respeitada ou não. Essa é a parte mais filosófica, só para abrir a conversa, e agora eu vou acabar com a parte que eu queria estudar mais para frente, eu acho que eu já disse isso para vocês, que é o fato, como eu mostrei no início, que vários novos movimentos andam usando essas categorias, né? Desobediência civil total, desobediência civil completa, categorias que, por acaso, a gente pode discutir sobre isso mais tarde, aparecem também mesmo na tradição liberal, principalmente no trabalho do Michael Walzer. Então, eu me aproprio de maneira criativa do trabalho de 3 teóricos que tentam fazer o que eles chamam de teoria política em chave etnográfica, ou com sensibilidade etnográfica, para tentar trabalhar justamente a maneira como a desobediência civil hoje tem sido apropriada, principalmente por grupos e movimentos sociais que não acreditam mais ou que perderam a esperança nas dimensões mais, enfim, frutíferas da democracia deliberativa e representativa. Então, comecei a realizar uma etnografia digital durante a pandemia, que depois eu consegui combinar essa etnografia digital com entrevistas com alguns ativistas no Brasil e na França. E o que eu ando buscando entender é justamente como esses usos, né, da desobediência civil completa hoje mostram até que ponto vários grupos sociais, como eu terminei de dizer, não concordam mais, talvez, com o caráter vinculativo do regime democrático. Então, eu tento mostrar que houve, de fato, uma reapropriação do conceito, que não é completa. Há, de fato, ativistas que compreendem a desobediência civil completa na tradição gandhiana, no sentido que eu apresentei para vocês, de toda a lei promulgada pelo Estado precisa e deve ser desobedecida, mas também existem 2 outras compreensões, hoje no Brasil e na França, pelo menos, desse conceito. Uma é de que a desobediência civil completa, na verdade, é o que os ativistas americanos chamam até hoje de desobediência civil de massa, ou seja, movimentos em que há uma grande quantidade de pessoas nas ruas e que, idealmente, a gente deveria conseguir convencer todas as pessoas a participarem do movimento. Ou de que a desobediência civil completa seria mais intensiva do que extensiva, de uma certa forma. Isso é principalmente o caso das pessoas que se opõem a leis de combate à Covid aqui no Brasil. Então, ela seria intensiva, não extensiva nesse sentido, porque se escolhe uma lei ou um conjunto de leis e se diz, às vezes, né, principalmente entre os bolsonaristas, que você deveria garantir que, por qualquer meio necessário, inclusive violento, essas leis devem ser desobedecidas. Só para concluir, eu já brinquei com isso desde ontem, de que eu escrevi recentemente um texto para Jacobin Brasil, em que eu sugiro que esse tipo de apropriação da ideia de desobediência civil completa poderia ser compreendida aqui no Brasil através justamente do Gandhi e a forma como esses bolsonaristas que se apropriam da gramática e da semântica gandhiana combinam o que é essencialmente o argumento do Gandhi, a noção de uma disposição anarquista em relação às leis, né, que mesmo quando eu estou obedecendo a lei, como eu disse para vocês, eu a estou desobedecendo, e fundamentalmente que eu somente obedeço a lei se e quando eu bem entendo, e que esses ativistas bolsonaristas estariam combinando essa disposição com uma predisposição que não é naturalmente gandhiana, que seria uma predisposição vigilante, potencialmente violenta, e que consistiria em dizer que eu devo, principalmente para proteger meu país, minha família, etc., exercer justiça com as minhas próprias mãos para justamente garantir uma nação mais justa. É isso, por um lado, que me interessa. Só para recapitular, de um lado, a maneira como esse conceito de desobediência civil completa desaparece na história do pensamento político, mas, ao mesmo tempo, é a definição originária de desobediência civil, a partir da qual todos os outros movimentos vão tomando forma. Que uma ideia que é essencialmente anarquista se torna, no trabalho dos liberais, uma ideia que busca aperfeiçoar o Estado moderno e suas instituições.
Ao mesmo tempo, uma ideia que parecia estar esquecida na história do pensamento político e que, por alguma razão que eu preciso investigar com mais calma, desde 2013, principalmente desde 2019, ativistas em lugares tão diferentes como Brasil, França, Sudão e Egito começaram a usar o conceito. Muito obrigado. Pessoal, perguntas, comentários? Ah, é verdade. Peraí, eu vou virar ele para cá. Para evitar novos... Muita coisa, coitado. Cuidado com o café. Bom, muito obrigado pela fala de vocês dois. Eu queria introduzir uma questão que visa saber até que ponto que a teoria gramsciana ela poderia ser vista para além dessa chave de um anarquismo esclarecido. Gandiano, obviamente. Desculpem. Para além de uma teoria de um anarquismo esclarecido e também para além de uma reflexão simplesmente ligada à moral e à tática. Eu não sei, na verdade, se essas considerações elas poderiam conter um germe de um princípio democrático também. Eu acho que é difícil ver isso no Gramsci, né? Desculpa, no Gandhi. Acho que é difícil ver isso no Gandhi. Apesar de que essa questão do autogoverno, que é eminentemente individual, nesses trechos que o Heraldo trouxe, também tem um apelo para uma independência de um país, né? Então, em que medida que essa questão do autogoverno, ela também não pode transcender, né, e ser pensada na chave de um país. E daí, bom, os elementos no Gandhi de uma teoria democrática são extremamente rarefeitos, né? Mas, no entanto, tem uma maneira de pensar a desobediência civil que aproxima a desobediência civil da teoria democrática, né? Que essa questão do autogoverno vai ser um ponto-chave. Então, a entrada dessa maneira de ver a desobediência civil, ela não poderia justamente superar um pouco essa dicotomia, que eu acho que é uma dicotomia que nos ocupou bastante nas duas mesas de hoje, né? Uma dicotomia de uma concepção da desobediência civil ligada ao liberalismo, e que visaria garantir simplesmente o rule of law e ou mesmo um certo status já dado da democracia, ou né, no outro polo, uma concepção da desobediência civil que remeteria a esse veio mais anarquista, né? Será que não daria para levar a concepção de desobediência civil para essa perspectiva de uma radicalização da democracia, né? Enfim, como introduzir, eu acho que é uma categoria
colocada pelo Scheuermann no livro dele, né? Como introduzir essa questão do autogoverno e em que medida vocês acham que ela é capaz de superar essa dicotomia entre desobediência civil num paradigma liberal, desobediência civil num paradigma anarquista. Seria isso. Muito obrigado pela questão. Então, acho que a briga que tem que comprar para fazer isso é muito grande. A primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em 2019, até hoje eu não consegui publicar, antes de sair o texto da Jacobin, por exemplo. Eu acho que existe, de um ponto de vista mais histórico e historiográfico, uma reticência muito grande em caracterizar a tradição da desobediência civil como uma tradição anarquista. Eu acho que, assim, mesmo se nós não somos anarquistas, não tem por que, por exemplo, dizer, bom, o Gandhi era anarquista, como muitos liberais fizeram na década de 60 e 70, o Gandhi era anarquista, vamos tirar do pensamento dele as dimensões anarquistas com as quais a gente não concorda. Mas, como a gente conversou na mesa de antes, é importante ainda, para a maior parte desses teóricos, pelo menos fazer referência ao Gandhi como exemplo de desobediência civil, e é ali que eu chego com a anarquia para complicar as coisas. Mas o que eu gostaria, talvez, se eu pudesse, né, tem um texto do Rawls que eu gosto muito, que é o primeiro texto que ele está falando sobre obrigação política, que ele diz assim, de passagem, mas eu ainda não me sinto nas condições de provar essa tese, eu acho que é a minha situação atual, é de que eu acho que sim, a desobediência civil é completa, é perfeitamente compatível com um regime democrático, e mais, ela é uma virtude democrática que nós pressupomos de cidadãos de regimes liberais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe uma disposição fundamentalmente anárquica no comportamento do cidadão que se dá conta de que tem momentos que ele precisa desobedecer a lei como um dever e não como um direito. Que é algo que nasce principalmente na Segunda Guerra Mundial, na França e na Alemanha, como eu disse, né? Então, para mim, existe uma disposição anárquica no comportamento moral de um cidadão que torna a desobediência civil completa justamente um elemento central para um regime democrático bem-sucedido. Existem alguns autores, eu já li, assim, principalmente nos pareceres cegos, coisas desse sentido, que sugerem que eu deveria abandonar essa ideia. Então, por exemplo, a ideia de que a desobediência civil é um comportamento democrático, e dizer, na verdade, que ela é mais um comportamento, uma disposição, uma predisposição democratizante. Né, e que eu poderia, por exemplo, usar o caso do Sudão para mostrar que, no fundo, no momento em que houve um golpe de Estado, em que os militares não reconhecem os direitos da população, em que, nessa situação, há uma suspensão do Estado democrático de direito e que é possível, portanto, lutar de maneira completa pela democratização do Estado sudanês, etc. Eu concordo com essa parte mais democratizante, mas eu acabo... Lá, no fundo, eu não quero abandonar essa tese de que existe uma disposição anárquica, né, na desobediência civil e mesmo na tradição liberal. Eu acho que a briga que o Rawls, esses autores decidem comprar a partir do final da década de 70 é complicada justamente porque eles não podem reconhecer essa dimensão anárquica, né? Que é justamente a dimensão que se abre a partir do momento que você diz que as pessoas têm direitos ou deveres morais de desobedecerem determinadas leis. Então, basicamente, essa é a minha perspectiva. Quando eu leio autores como Adelmas, né, principalmente quando se trata de formas de desobediência mais radicais, é exatamente o que eu vejo, né? Um encaminhamento para a noção de que um bom cidadão é um cidadão que tem uma disposição anárquica, quando ele principalmente se frente à injustiça. E para acabar e deixar você falar, eu só queria dizer que eu tenho a impressão também, de alguma forma, que o que é mais fascinante, talvez quase dialético, na desobediência civil completa, é que qualquer um de nós, a praticando, de repente, pode obedecer a todas as leis do Estado, simplesmente porque você pode considerar que todas as leis merecem e devem ser obedecidas após reflexões táticas e morais. Então, a desobediência civil completa é, de forma ideal, também uma obediência completa. Porque você obedece os princípios jurídicos existentes, novamente, não porque eles são os princípios em questão, não porque se trata de um Estado de Direito, rule of law, etc., mas porque você reflete, né, sobre quão vinculativo eles devem ser na vida cotidiana. Então, no fundo, assim, a minha resposta é de que há uma possibilidade de conciliar e que eu acho que mesmo nas teorias mais liberais isso ainda está presente, esse germe anárquico, né,
ainda está presente. Mas não é o tipo de coisa que eu acho que eu vou conseguir provar. Pelo menos não para as pessoas que eu gostaria nos próximos anos. Eu não sei se eu tenho tanto a falar sobre isso, mas me parece que o desafio é justamente estabelecer essa ponte entre o indivíduo entre o individual e o coletivo, né? Entre a consciência moral de um indivíduo que se vê justamente no dever de desobedecer uma lei injusta e o compromisso dele com, né, a coletividade, que no caso de um Estado democrático é afirmado pela Constituição, né? E acho que normalmente os liberais resolvem isso dizendo que é justamente o primado desses, né, princípios e tal, que isso, né, eu estou apelando a isso e eu respeito profundamente isso. Na verdade, eu estou desobedecendo porque, em última instância, eu respeito o acordo coletivo, né? E aí eu acho que a dificuldade é fazer essa ponte, né? Porque largar na mão do indivíduo para ele sempre decidir o que é o correto, o que ele pode, o que ele não pode, né? É uma tarefa justamente de um anarquista muito esclarecido, né? De um anarquista muito maturado já politicamente. Então eu acho que é o grande desafio esse passar. Eu não sei, eu acho que é o Hind Swaraj, né? Que ele fala o conceito, acho que ele tem a ver com autonomia e soberania, né? Eu acho que as duas coisas estão vinculadas ali, né? Eu me lembro que quando a gente fez a leitura desse texto numa cadeira, eu fiquei muito com assim uma ideia kantiana, né? De que que havia ali uma complementaridade entre autonomia do sujeito e soberania, digamos, do Estado ou da comunidade, né? O problema é como construir, né, isso, né? Eu acho que a partir do Habermas a gente pensa através de uma racionalidade discursiva, né? Acho que teoricamente a gente trabalha isso dialogicamente, enfim, e constitui esses valores socialmente através de indivíduos que pressupõem-se racionais e que trocam entre si impressões e respeitam-se, né, mutuamente e tal, né, que é a questão ideal, né, ou idealizante do princípio do discurso. Mas eu acho que essa é a dificuldade, é fazer essa ponte entre o coletivo e o individual, né? Porque eu acho que no fundo os liberais não conseguem ou jamais conseguiriam assumir que, em última instância, o anarquismo é o grande progresso do liberalismo e que o socialismo é o grande processo histórico de desenvolvimento do próprio liberalismo, enfim. Eu posso só aproveitar para fazer uma pergunta para você, porque você já leu A Karuna Mantena? Não. Ok. Eu peguei a referência então, de outras coisas também. Não, eu só vou fazer, talvez, se você me permitir, duas perguntas para você. Eu achei, de novo, muito interessante a maneira como você mostra, né, como a criação, talvez, não só na esfera indiana, mas na esfera global de uma esfera pública é fundamental para que a teoria do Gandhi faça sentido, para que a prática do Gandhi faça sentido. A primeira pergunta que eu teria para você, e eu acho que no contexto alemão essa pergunta é curiosamente mais importante do que em outros, é até que ponto, porque eu tenho a impressão de que você usou de maneira um pouco, às vezes, intercambiável os conceitos de coerção e violência. E até que ponto, principalmente no interior da teoria do Habermas e na teoria da desobediência civil do Habermas, certas formas de coerção não podem, talvez, ser consideradas como violentas. Eu digo isso, não sei se pode te ajudar, não sei até que ponto isso vai ser parte do seu projeto. Não sei se você já ouviu falar do Jenny Sharp, que é um teórico gandiano que ele escreve 3 livros gigantescos assim sobre não violência. Bom, ele percebe que ninguém vai ler os livros e aí ele toma uma decisão muito sábia de escrever uma lista de 198 formas de ação não violenta, que até hoje é muito usada pelos movimentos sociais. E eu diria que se você pega essa lista, que eu acho que até hoje é a mais exaustiva, grande parte dessas formas de ação podem ser consideradas coercitivas, mas seria mais difícil dizer que elas são violentas, né? Eu fico perguntando até que ponto isso pode ser útil como distinção para você, porque principalmente autores como Selicates, no contexto alemão, mostram como as noções de Zwang, Nötigung e noções relativas à coerção são usadas para caracterizar todo e qualquer protesto na Alemanha como protesto violento, né? E até que ponto isso não pode ser interessante, se você diria que o Habermas também compreende coerção como violência,
E a segunda parte seria mais se você acha que essa vai ser uma posição que você vai tomar. E a segunda questão, que agora é sobre a Karuna Mantena, o texto mais influente dela, se chama Outro Realismo, é justamente um texto que ela tenta afastar o Gandhi das interpretações kantianas que foram feitas dele. Então ela pega todos os teóricos do realismo político em relações internacionais, ela pega o Maquiavel e diz, bom, o Gandhi não é parte da tradição do Kant, ele é parte da tradição do Maquiavel, e ele tem uma concepção que eu acho que isso aparece nos textos de Juventude, como realista político, em que ele se dá conta de que todo conflito leva à escalação. E que o grande desafio que ele se dá na juventude é encontrar uma forma de desescalar conflitos entre você e, principalmente, né, nesse caso, a pessoa que você quer converter para o seu movimento. E o argumento dela, que é basicamente anti-habermasiano, acho que ela não cita o Habermas, na verdade, mas ela diz que a psicologia moral do Gandhi não abre caminho para o diálogo. Justamente o sacrifício se torna necessário porque se eu não usar o meu corpo e meu sofrimento para te convencer, haverá uma escalada do conflito. Para desescalar o conflito, eu deixo de tentar me comunicar com você por vias dialógicas, talvez, e eu passo a usar o meu sofrimento como forma de resistência. E só para dizer como você interpretaria isso e se você acha que talvez existiria uma forma de tornar compatível, né, o autossacrifício e a não violência com a concepção habermasiana de ação comunicativa. Não sei nem se eu estou à altura de responder tudo que tu me trouxe, mas enfim. Coincidentemente, eu consegui abrir aqui num dos livros que eu trouxe a questão da teoria do jejum dele, né? Que é bem interessante, assim. Não sei se isso ajuda na reflexão, mas ele fala, o axioma fundamental era que se não devia jejuar contra quem quer que fosse, mas unicamente contra um adversário cujo amor se podia pretender. Né? Então, na verdade, eu não sei se é propriamente um apelo racional, quanto um apelo empático, um apelo afetivo, né? Porque isso, como eu tinha falado antes, acho que tem certas coisas que o Gandhi certamente não utilizaria contra o Império Britânico. Por exemplo, ele não vai falar do jainismo, do ahimsa, ele não vai fazer esse apelo contra o Império Britânico. A maneira ou a ação direta dele é outra. A ahimsa, o jainismo, o hinduísmo, esses valores tradicionais, essa ideia de prevalência moral, ela é falada para o público interno, para aquela que ele quer mobilizar. E o jejum também, nesse caso, ele é dirigido sobretudo em relação aos indianos, né? Ele não, nesse caso aqui, ele não é aplicado contra o Império Britânico, né? Porque, digamos assim, eu não sei se ele poderia pretender o amor dos britânicos, né? Mas do povo dele, sim. Então, por exemplo, quando tem os conflitos do recém-nascido Estado indiano contra o Paquistão, né? Que inclusive a disputa da Caxemira surgiu dali, o Gandhi, por exemplo, queria muito que foi uma partilha tenebrosa, né? Foi uma partilha de herança de irmãos, né? Então, assim, os caras dividiram a biblioteca. Daqui a pouco tinham uma coleção de 10 tomos de um livro, 5 ficaram para o Paquistão, 5 ficaram para a Índia. Então, os caras dividiram tudo, assim, é uma coisa impressionante. Armamento, e aí o governo indiano não entregou um monte de coisa, porque estava tudo na Índia, né, em geral, território muito maior. Então, assim, armamento, o exército, o paquistanês, por exemplo, não tinha bota, aquelas coisas todas, assim. E aí ele fez justamente um movimento para dizer assim, olha, ou vocês entregam para os paquistaneses o que é de direito, ou vocês vão me ver morrer na frente de vocês, né? Então, a teoria, no caso assim, a questão do jejum ou dessas práticas, eu acho que me parece que ela é voltada justamente, sobretudo, para uma cultura e uma tradição que ama ele, que é capaz de ouvir ele, digamos assim, não por uma questão propriamente racional, mas por um apelo a, sei lá, as emoções, né? E eu acho que tem até um pouco, talvez, de conexão até com o que tu e o Edson falaram ontem sobre a questão das emoções. E a questão anterior que tu colocou sobre o Habermas, eu não vou conseguir te reportar exatamente, assim, mas tem um texto posterior dele que eu acho que é meio complementar a esse de 1983, 1984, sobre a desobediência civil no contexto alemão, por conta da questão dos armamentos da OTAN sendo colocados lá. Então, os ativistas... É o primeiro texto dele, né, sobre o tema. E aí ele
justamente escreve esse texto e escreve um outro complementar em que ele trata, eu acho, um pouco desse ponto que tu trouxe, assim, e aí ele fala da questão da coerção. Ele diz que certas coisas não, por exemplo, acho que é que eu não quero, ainda mais que eu estou sendo filmado, não quero falar bobagem, mas se eu tivesse com um livro aqui, eu acho que eu podia resgatar isso. Ele fala justamente que certas formas de coerção, digamos assim, são toleráveis. Tu tem toda a razão em apontar a questão de distinção entre violência e coerção, né? E aí, tipo o quê? Impedimento do direito de ir e vir. Né? Eu acho que ele tem esse exemplo, assim, que ele diz assim, se eu trancar uma via, isso é uma forma de coerção, mas é uma coerção, digamos, não violenta, né? Então ele defende que isto não é um problema, né? Isso não seria um problema, isso é, digamos, uma forma de coerção não violenta e aceitável num contexto de desobediência civil. E o texto ele está no mesmo volume, ele é na sequência da tradução agora para essa edição brasileira, né? Da Unesp, ele está na sequência desse texto e ele fala disso muito, muito explicitamente, assim, que também foi uma coisa que me chamou a atenção, porque aí ele fala, né, que certas formas de coerção são compreensíveis. Eu achei muito interessante, até tem um termo, acho que ele cunha assim, mais específico, coerção, enfim, tem um complemento, assim. Mas aí depois eu posso te passar também isso, ou te recordar o texto, talvez tu já conhece. Não, é engraçado porque no início do doutorado eu estava pensando em terminar na Alemanha e eu até posso te mandar isso, não está aqui nesse computador, mas eu fui lá porque esse texto, você já viu talvez o livro Laranja, como se chama? Qual é o título? Desobediência Civil num Estado Democrático, não, Desobediência Civil e Estado de Direito, que é aquele livro Laranja que sai o texto do Habermas e de vários outros, sabe o que eu estou falando? Zivilungehorsam und... Enfim, que foi editado por Peter Glotz depois do evento que ele organizou com Habermas lá em Bad Godesberg, e justamente no debate que o Dworkin participou, criticou o movimento. O texto do Dworkin não aparece justamente na coletânea, não sei se por causa disso ou por outras razões, mas tudo isso para dizer que quando eu estava no início do doutorado, agora eu vou te repassar a pergunta que o Marcos Nobre fez para mim no início do doutorado, que eu estava muito interessado na época, porque tinha sido recentemente publicado o trabalho da Kimberly Brownlee, e que a Brownlee usa muito o conceito de comunicação, que foi o que eu te falei ontem, né, para justificar a desobediência civil. E eu, como não era habermasiano e não sou, eu passo a pergunta talvez para você de volta, é de que o Marcos ele apontou para o fato de que no texto parece que de alguma forma o Habermas parece evitar falar de discurso, de comunicação, e ele sempre se refere à dimensão simbólica da desobediência civil. Não sei se você tem alguma percepção sobre isso. Eu acho que essa é justamente uma das complicações e que daí no fim tu acaba tendo que tentar derivar alguma coisa a partir disso, né? Porque a noção simbólica... Eu estava escrevendo sobre isso e eu realmente me compliquei um pouco nisso, né? Porque essa dimensão simbólica diz respeito ao que é aquela teatralização, aquela dramatização do conflito. A dimensão simbólica significa justamente dramatizar o conflito, mas sem, de fato, tensioná-lo a ponto de ele escalar para a violência, né? E justamente tu emular, ou enfim, ou tu fazer essa confrontação de forças simbólica de tal maneira que tipo, ela jamais vai se efetivar, porque tu nunca vai lançar mão da violência, né? Não há, de fato, eu acho um esclarecimento assim no texto, né? Nesse de 83, 84. E é justamente eu estou procurando, né, e talvez meu orientador me corrija em relação a isso, mas a minha ideia é justamente pensar a partir do princípio do discurso uma derivação dessa não violência, assim, né? Esse é o meu núcleo duro, assim, o que eu estou tentando me apegar. Eu não sei se eu consigo ir até o fim da tese, mas é onde eu estou tentando ir, assim. Mas... Enfim, passar uma pergunta do Marcos Nobre é complicado, né? Eu acho que tu deveria tentar responder. Vou chamar o Felipe aqui para responder. Nós temos muito tempo, eu não sei, cara, quanto aqui a gente tinha... Se era 2 horas, 1 hora e meia. Né? Eu queria
compartilhar, se nós tivermos tempo ainda, uma questão, problematizando um pouquinho as aproximações que vocês estão fazendo entre Habermas e Gandhi. Eu acho que algumas, de certo modo, se solidificam ou se fortalecem, algumas começam a ficar um pouco mais difíceis de serem mantidas. Acho que o modo mais interessante de acessar a questão é pensando no anarquismo esclarecido, né? Então, a gente pode enxergar o anarquismo do Gandhi como uma recusa a toda a lei do Estado, né? E você próprio joga com diferentes sentidos essa recusa, né? Como um dever de recusa, não parece ser esse o caso, né? A gente pode vir, inclusive, a acatar certas leis do Estado e obedecê-las, ou simplesmente com uma supressão da validade propriamente jurídica da lei, né? E aí passar a avaliar a lei sobre outras instâncias, né? Que você chama, por exemplo, de táticas ou espirituais, religiosas, outros motivos, né? Como se, na verdade, não houvessem razões jurídicas suficientes para obedecer uma lei, né? Mas ela pode ser obedecida em função de outras razões. Bom, isso nos remete, de todo modo, há uma dimensão negativa do anarquismo, de recusa, ainda que não seja um dever de recusa, né, e sim uma possibilidade de rever a validade, né, das leis sobre outras razões possíveis, né, sobre um conjunto mais complexo de razões a serem consideradas, mas também existe uma dimensão positiva do anarquismo. E não é à toa que você traz o trecho do Rousseau, né? Nós somos equiparados a escravos, como quando cedemos ao instinto, né? Mas somos livres quando seguimos, quando obedecemos às próprias leis que produzimos. Isso parece ser uma dimensão positiva, né? O anarquismo como uma exigência de autonomia, né? No entanto, a interpretação que a gente faz do Gandhi, a partir de passagens que você nos leu também, possível, é de um individualismo atroz, né? Esse tipo de avaliação sobre as razões válidas, né, para se obedecer ou não uma lei, como um tipo de atividade que se faz sozinho, né, individualmente. Ao mesmo tempo em que você também nos fala que existe um certo tipo de apego à auto-organização de aldeias, né, ou tribos, ou comunidades. Gostaria que você explorasse um pouquinho essa dimensão coletivista, né, do anarquismo esclarecido de Gandhi, e problematizar um pouquinho a questão. Aqui a gente se aproxima um pouco mais do Habermas, que, bom, para o Rousseau, nós precisamos do Estado para sermos autônomos, né? E o Estado é simplesmente um outro modo, um ponto de vista passivo de se compreender o corpo político, né? Tem um trechinho que ele fala: o corpo político, quando compreendido de forma ativa, ele é o soberano, é aquele que age, e é o povo. Do ponto de vista passivo, é o Estado, é uma máquina, mas é uma máquina necessária, né, para se dar voz ao soberano e gerar a lei e cobrar a sua obediência à lei para que a vontade geral seja respeitada. Então, o Estado, ele não é, ali em Rousseau, pelo menos, em Habermas também não, ele não é dispensável para gerar autonomia. E nesse sentido, o Habermas vai precisar distinguir dois momentos no processo político, no processo democrático. E ele vai chamar o primeiro momento, que ele vincula a um tipo de política informal, de momento mais anárquico, né? Um momento da esfera pública, né? Um momento em que há uma livre circulação de opiniões, percepções, críticas, recusas, inclusive, né? De obediência à lei. Mas tem um outro momento mais positivo, que ele vincula a uma política institucionalizada, que é uma produção discursiva da vontade, e que vai precisar de meios institucionalizados. Não é que ele vá defender normativamente o Estado como necessário, mas ele vai falar: bom, na modernidade não há nada, nenhuma estrutura melhor que o Estado para fazer isso. Justamente para se buscar manter um procedimento que pretensamente consiga incluir todas as vozes e os nãos, as recusas, inclusive, entre todos aqueles que vão seguir a lei, né? Então, o ideal
ideal normativo de democracia radical, que segundo Habermas seria também parte do núcleo normativo de um projeto socialista, ele exigiria um momento anárquico, mas um momento de institucionalização do discurso, justamente para manter viva a expectativa de uma inclusão radical de todos aqueles que vão obedecer à lei, né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho nesse tipo de tensionamento, né, que eu encontro na fala de vocês. Mas muito obrigado novamente, gostei muitíssimo. Muito obrigado, Felipe. Eu gostei. Sempre eu aprecio quando as pessoas formulam melhor do que eu as minhas próprias ideias. Vou roubar. Eu esqueci de dizer uma passagem. A Karuna Mantena, mais uma vez, ela mostra isso com muita clareza nesse texto de 2012 sobre a crítica gandiana do Estado, que é uma passagem, que eu acho que é uma entrevista, inclusive, em que ele diz que seria necessária uma federação de vilarejos em que ele chama de unidade social fundamental, fundamental social unit, seria nem a família nem o vilarejo, mas o indivíduo. Ou seja, mesmo no projeto anarquista dele, o centro político é o indivíduo, e por isso que ele insiste tanto nessa questão de que nós precisamos chegar a um ponto em que nós não incomodamos nosso próprio vizinho. Então, toda a questão para ele, e isso para esclarecer que você falou dessa parte mais positiva do programa anarquista, eu confesso para você que eu devo, no futuro, insistir mais nisso, né? Que muitas vezes a gente tem essa impressão de que a desobediência civil é a questão central na filosofia gandiana, e não é o caso. Então, tem um percurso que é muito estranho, que ele começa com a resistência passiva, que realmente é a categoria mais importante para ele. Aí ele fala, bom, a gente precisa encontrar agora uma tradução em Gujarati. Aí ele faz um concurso na Índia Jovem, no jornal dele, sobre a melhor tradução em Gujarati do termo. E aí sugerem pela primeira vez Satyagraha, que é persistência na verdade, agarrar firme a verdade. Só que quando ele pega a Satyagraha, não é mais uma forma de resistência. Então, progressivamente, na década de 20, ele diz que é uma árvore que tem vários ramos. A desobediência civil é um ramo, a não violência é outro ramo, mas o ramo principal para ele, né, a gente talvez não leve isso tanto a sério porque a gente está interessado na desobediência civil, é o que ele chama de programa construtivo. E a gente tem várias versões, né, conforme ele vai envelhecendo, desse programa construtivo, que significa simplesmente como a Índia tem que se organizar economicamente e politicamente para se tornar independente de fato dos poderes europeus depois da independência. Então é ali que você vê essa parte mais construtiva do anarquismo. É aí que tem essas reflexões, por exemplo, sobre qual é a importância de todo e qualquer indiano saber aprender a tecer suas próprias roupas. Qual é a importância da gente aprender a produzir sal? Qual é a importância de você criar essas dinâmicas do vilarejo, como a gente vai conseguir um sistema que não é baseado na representação política em casos de conflito. Tudo isso aparece no programa construtivo, como eu estou dizendo, com várias versões, e que é a parte mais positiva do anarquismo dele. A desobediência civil completa é só o instrumento que nos possibilitará chegar nesse momento de anarquia esclarecida, não justamente a principal fase do programa, né? É só um dos instrumentos necessários para isso. Então, isso para responder a sua... Não se trata simplesmente de um dever de recusa, mas também, né, de um esforço constante, individual e coletivo, de se afastar de formas de vida que são, na opinião dele, imperialistas. Eu acho que eu vou parar por aqui, mas eu só queria dizer que eu vou pensar mais sobre essa questão. Eu gosto muito dessa questão do Rousseau e do Habermas. O autor, como eu disse para vocês de passagem, que é mais próximo dessa tradição do Gandhi é o Walser, que nesse texto de 67 ele volta a essa questão da desobediência completa e da desobediência parcial. Acho que é parcial o termo que ele usa. E em que ele basicamente parte dessas teorias pluralistas que afirmam que o Estado é importante, na percepção dele, mas é apenas uma das esferas da vida. E que, nesse sentido, a gente tem que estar preparado como um fato social, não como uma questão simplesmente normativa, para o problema de que, numa sociedade organizada, as pessoas vão uma hora ou outra desobedecer à lei. Isso é um fato, isso não é independentemente da teoria normativa que a gente quiser desenvolver, a gente tem que dar conta do fato de que a desobediência à lei é um fenômeno social
fundamental antes de tudo, e que muitas vezes, porque existem tantas esferas sociais, as pessoas tendem a ter conflitos de lealdade duros, e que um regime liberal justo deveria ser capaz de permitir ao indivíduo, às vezes, não sempre, no momento de conflitos de lealdades, obedecer ao Estado, mas ao que é mais importante para a sua família, para a sua seita, etc, etc. Só que eu acho que nessa tradição, como eu disse até ontem, nessa tradição do britanismo, do pluralismo britânico, que influenciou muito Gandhi, vários outros autores, que era muito comum na década de 30 na London School of Economics, em Oxford, a ideia principal é que existe um déficit moral no Estado moderno, porque o Estado moderno não permite aos indivíduos decidir se eles realmente querem ser parte do Estado moderno. Então, existem passagens em que o Walser volta no Locke para mostrar que realmente a questão de mudar de país era uma possibilidade na Idade Moderna, que permitia ao Locke dizer que o Estado era legítimo justamente porque o indivíduo aceita fazer parte do Estado e de suas instituições, que é um argumento semelhante que o Walser vai buscar no Criton, do Platão. O Sócrates, antes de fazer tudo o que ele fez, ele tinha condição de viver em outra cidade e ele não faz. E aí, para o Walser e para os liberais mais pluralistas, que eu acho que ninguém existe mais dessa tradição, existe essa ideia de que, no fundo, se você faz parte de um clube de leitura na sua universidade, de um ponto de vista moral, esse clube de leitura tem mais força do que a sua associação com o Estado moderno. Porque você, na maior parte dos casos, é forçado, né, a participar do Estado moderno e de suas instituições. E eu acho que isso também tem uma dimensão um pouco anarquista, né, de dizer que, no fundo, e é uma das conclusões do Walser, esses que praticam desobediência completa também precisam ser levados a sério pelo Estado liberal justo. Tem que ter espaço para eles, né, para eles recusarem qualquer associação com o Estado, ainda que eles vivam no mesmo território que a gente diz que é o território do Estado em questão. Como eu estou dizendo, são questões muito importantes para os liberais, mas que eu acho que nessa tradição o único que leva elas a sério é o Walser. Eu me pergunto, ouvindo você, agora talvez te ouvindo, até que ponto isso talvez não se manifeste de alguma forma ou de forma diferente no Habermas também. Felipe, eu acho que tu me fez uma pergunta que tu responderia melhor que eu, né? Não sei. Tenho dificuldade um pouco assim de responder as coisas que tu colocou, porque até eu estou num processo, né, na altura da tese, assim, que eu preciso aprofundar algumas questões, assim. Mas eu não sei. Realmente não sei, assim, agora eu não conseguiria formular muito bem uma resposta às coisas que tu colocou, assim. Uma das expressões que você acaba se lembrar, eu não sei se é a qual você referia, mas é uma expressão muito curiosa do Habermas, né? Que é a força não coercitiva, ou a coerção não coercitiva do melhor argumento, né? Porque o melhor argumento nos coage, de certo modo, mas é uma coerção não coercitiva, né? É algo que não nos fere, é algo que, de fato, nos obriga, mas nos obriga racionalmente. Sim. Mas nos termos desse texto, que até eu comentei aqui, era, na verdade, inclusive, explicitamente com relação a essa situação de... Obrigado. Era, inclusive, claro que tem relação com isso, mas aí não era só no âmbito discursivo, inclusive no âmbito da ação, né, direta, né? Que, na verdade, ele entenderia que um impedimento, digamos, do direito fundamental da liberdade de vida do outro não é uma forma, digamos, de coerção, digamos, tolerável. Mas é que tem um termo, assim, que eu não recordo muito bem, assim, mas é mais ou menos nesse sentido. Porque ela não é agressiva. Eu acho que tem a ver com agressividade, inclusive, isso. Tu não é agressivo, tu não está sendo agressivo, né? Até porque, enfim, né, tu não vai escalar o conflito naquela situação, né? Tua intenção justamente é não escalar. Né? Claro. Eu acho que a Butler, nesse sentido, não vou chegar tão longe no meu trabalho, mas talvez possa te interessar. Eu acho que a Butler chegou num texto a dizer que existem formas de agressão não violentas. A força da não violência? Eu acho que foi eu acho que deve estar na força da não violência. Mas a ideia fundamental é de que, por exemplo, existiria uma forma de agressividade que também seria compatível com a ideia de não violência, e que eu acho que talvez para o seu caso
estou pensando em voz alta, mas se não é a categoria de força, né? De uso de força física, né? Eu acho que a maior parte desses debates, principalmente na Alemanha, é até que ponto, não sei se você já viu esse texto do Selicatas, que tem um carro, outro carro chega, aí como o primeiro carro, bom, vou explicar melhor do que isso. Tem o ativista sentado na rua, não sei se você já viu esse exemplo. Não. Vocês já viram? Tem o ativista sentado na rua e a Corte Suprema e a Corte Federal ficam discutindo se aquilo é uma forma de Nötigung, de uma forma de coerção, de violência, que tornaria essa forma de protesto não justificável constitucionalmente. Aí há quase 5 décadas de discussão e o que o Selicatas mostra que depois de muita deliberação, bem grosso modo, o que acontece é que se tem um carro, não é coerção, não é violência, porque basicamente o seu corpo como ativista individual ou coletivo nesse caso é muito fraco frente à máquina que é o carro, mas que quando o segundo carro chega, você está usando o primeiro carro como barreira física em relação ao segundo, e aí já é uma forma de coerção. Eu digo isso porque às vezes eu tenho a impressão, não sei até que ponto a noção de força física pode ser mais útil para evitar ambiguidades nesse caso, né? Mas talvez tenha que pensar sobre formas de coerção moral que também não seriam justificáveis. Mas eu não sei até que ponto o seu trabalho é mais historiográfico também, eu digo, de história da filosofia, do que o Habermas pensa, ou se você pretende partir do Habermas para teorizar isso. Eu acho que, de forma geral, até o Hélio estava me dizendo isso, eu acho que o que é um pouco assim, eu acho que o Nobre tem razão em relação a isso, é que, principalmente quando a gente estuda muito os Estados Unidos, a gente está acostumado com essa estratégia americana de que tudo é liberdade de expressão. Então, posso pôr fogo na bandeira dos Estados Unidos, sim ou não? Posso, porque é uma forma de expressão legítima, né? E eu não sei até que ponto isso entra, no caso da filosofia habermasiana, na esfera da discursividade. Mas, sim, eu não sou habermasiano, eu deixo para vocês. Mas os iranianos não podem botar fogo na bandeira dos Estados Unidos, né? Não sabia, não? Não podem. Se ofendem. O objetivo é alcançado. Pessoal, mais perguntas, comentários? Encerramos por aqui, né, a nossa terceira, última mesa do nosso ciclo de debates sobre desobediência civil. Agradeço muitíssimo o esforço, né, do Heraldo, que veio nos comunicar em 3 mesas diferentes, veio compartilhar o trabalho dele em andamento, 3 falas riquíssimas, fico muito agradecido. Volte mais vezes, né, a Lourdes, o programa de Palmas pro Heraldo, né? Né, que veio compartilhar resultados de pesquisa, né, expectativas futuras, enriqueceu muito esse evento. E, enfim, gostaria de convidá-los, né, todas e todos aqui os presentes, a continuarem engajados, né, nas atividades do programa relacionados ao projeto Estado Democrático de Direito, bases normativas e diagnósticos de crise. Tá bem? Obrigado, então. Boa noite e até a próxima.